Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Daniel. Eu estou iniciando um vídeo aqui hoje porque ontem eu estava vendo TV e aí eu vi uma notícia ali no noticiário dizendo que saiu a lista de aprovados da FUVEST. Saiu ontem, né? Eu estou gravando aqui dia 24 de janeiro de 2026 e a lista saiu ontem, no dia 23 de janeiro. E aí eu me lembrei que exatamente um ano antes, no 23 de janeiro de 2025, eu tomei ciência, né? Saiu a lista de aprovados da FUVEST, se não me engano no dia 22, mas a previsão era dia 24, e aí eu fiquei sabendo no dia 23 que essa lista havia sido adiantada. E aí então, com muita surpresa e muita alegria, eu descobri que havia sido aprovado em um dos cursos da USP, no meu caso o Direito, e eu fiquei muito feliz, né? Uma alegria para eles próprios, né? Um grande merecimento, e também para os familiares, para os amigos. Acho que está todo mundo muito orgulhoso aí desses novos ingressantes. Então vai ter uma turma nova lá na Sanfran, que é onde eu faço, no Largo São Francisco. E a partir de então eu me torno aí oficialmente um veterano. Eu entrei na turma 198 ali do Direito USP, e agora esse ano vai entrar a turma 199. Então a instituição, a Faculdade de Direito, ela já existe desde 1827. Foi uma turma por ano aí, em média, acredito eu. Então agora em 2027 vai ser a turma de número 200, né? A instituição completa 200 anos, a Faculdade de Direito, e desde que foi criada a USP, que eu não lembro a data exata, mas foi no século XX, né? Então, desde então, a Faculdade de Direito está sob o guarda-chuva aí, sob a administração da Universidade de São Paulo, da USP. E por que eu estou fazendo esse vídeo agora? Na verdade, é para ser mais um bate-papo mesmo. E eu planejei aí para esse ano de 2026 variar um pouco nos formatos dos vídeos. E tem muita gente que segue aqui há muito tempo, então eu quero que as pessoas possam me conhecer melhor, né? Aos poucos eu contar algumas coisas mais pessoais também, em vez de ficar restrito só a um tipo de formato, que é o formato que eu vinha fazendo até então com mais frequência, que era o formato de vlog, né? E esses diários aí da minha rotina morando sozinho. Então eu fiquei bem reflexivo quando eu soube aí da lista de aprovados, né? E já saiu da FUVEST desse ano, porque passou um filme na minha cabeça de como foi no ano passado. Eu tinha tido um início de ano muito ruim, né? Algumas coisas eu falei aqui, tem até vídeos antigos onde mostra realmente essa fase que eu tava, que não estava muito legal, e eu prestei o vestibular da FUVEST. Sem estudar, eu consegui passar na primeira fase, né? Eu não tinha me preparado absolutamente nada, mas para não perder o dinheiro da inscrição, resolvi ir fazer a prova e consegui. Fiquei 1 ou 2 pontos aí acima da nota de corte e garanti então a ida para a segunda fase. Então eu vi que realmente eu precisava me preparar na segunda fase se eu quisesse ter alguma chance de ser aprovado e de ingressar na universidade, né? Por meio do vestibular da FUVEST. E foi aí que eu comecei então realmente a assistir algumas videoaulas, procurei bastante material na internet, né? Principalmente aqui na plataforma, aqui no YouTube, de resumos de livros, aulas das mais diversas disciplinas, revisões e tudo que é nesse sentido, né? Que o vestibulando, o concurseiro estão sempre consumindo esse tipo de material, mas eu optei pelos materiais gratuitos. Então eu fui realmente fazendo um trabalho de garimpo, procurando bons vídeos e estudando por meio desses vídeos. E aí eu consegui realmente ser aprovado na segunda fase, né? Foi bem difícil, considerando que eu tinha pouco tempo para eu poder fazer uma preparação adequada, mas talvez uma dose de sorte também, não sei. Mas eu consegui então ser aprovado, e aí no dia 23 de janeiro do ano passado eu fiquei sabendo de que eu havia sido aprovado no vestibular.
Então foi uma grande alegria para mim, principalmente no momento que estava bem difícil, né? Em termos pessoais aí, cerca de 20 dias antes eu tinha tido um certo baque assim, algumas coisas chatas haviam acontecido e eu tava bem para baixo ali, tava bem jururu e acabei que tive essa alegria e isso foi um up, né? Foi um recomeço para minha vida, acho que já na idade que eu tô, né, já tendo passado dos 30, essa experiência de cursar universidade, faculdade novamente, né, pela segunda vez, eu já tenho uma graduação, foi algo que me rejuvenesceu de certa forma, assim, trouxe um certo frescor e eu sou muito grato, né, muito satisfeito de estar tendo a oportunidade de estar cursando aí um curso aí de nível superior na USP. E eu queria falar também mais a respeito de como que começou, né, essa situação. Em 2020 era um ano bem difícil, todo mundo sabe o que aconteceu naquele ano, uma crise sanitária, né, tinha as questões de saúde, as pessoas não saíam de casa. E eu estava ali na época morando com uma ex-namorada e acabou que essa ex-namorada, que inclusive é formada aí pela Sanfran, ela havia se formado naquele ano, inclusive de 2020, né? Ela estava terminando aí as últimas disciplinas e aí ela me sugeriu, né? Ela me deu esse toque, assim, essa dica de por que não fazer uma outra faculdade, pode ser bom e tudo. E naquele primeiro momento ali eu optei pela biomedicina, então me inscrevi na FUVEST 2021, né, que a prova foi em 2020. E na FUVEST 2021 me inscrevi para biomedicina, fiz a prova e na primeira fase eu acabei não sendo aprovado na FUVEST aí na primeira fase de biomedicina. Fiquei um pouquinho próximo ali da nota de corte e por pouco mesmo, não lembro assim se foram 2, 3 pontos, mas acabou que eu não passei. E aí depois no ano seguinte, salvo engano, eu acho que foi em 2021, eu prestei a FUVEST 2022, se eu não estiver enganado. E aí eu já havia mudado um pouco de ideia, optado pelo direito, que inclusive é uma coisa interessante, porque eu comecei a fazer uma reflexão a respeito de que na área da saúde, na minha visão, e eu como leigo, eu acho que só quem se dá bem e tem status e tem grana e tem boas perspectivas de carreira é o médico. Então toda a área da saúde, infelizmente, está muito abaixo e trabalham muito e com muita excelência. Então eu tive essa percepção de que os cursos na área da saúde eles têm essa característica. Então, ou seja, o pessoal da saúde carrega o piano, mas quem leva os créditos mesmo acabam sendo os médicos. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu tinha um interesse bastante grande pela estética, tanto que os meus primeiros vídeos do canal aqui, eu tinha fundado aqui o canal, né? Feito o canal como um projeto piloto, mas eu falei bastante nos primeiros vídeos sobre estética, perfumaria, né? Sobre cuidados aí de beleza, mais aplicado ao homem, né? Ao público masculino. E foi uma fórmula que eu experimentei, mas eu acabei desencanando também dessa fórmula, né? E resolvi mudar aqui o foco do canal e mudei também o foco do que eu gostaria de prestar para fazer uma segunda faculdade. Foi aí que eu optei pelo direito, até porque eu já estou numa área concursado, mais ou menos uma área relacionada, onde a gente acaba lidando muito com algumas questões legais. Então foi de certa forma algo até um pouco natural, né? A minha ex também era formada e deu até uma certa força nesse sentido aí, de prestar nessa área aí do direito. Então no ano seguinte, salvo engano da minha parte, eu tô aqui, na verdade eu tô aqui com dúvida, eu acho que eu prestei o FUVEST 23, foi isso, foi no final de 2022, para as turmas que iriam ingressar na universidade a partir de 2023. E aí nesse caso eu passei na prova ali na primeira fase, fui para a segunda fase. Na segunda fase eu não consegui uma boa média
em alguns temas ali, principalmente na redação, que jogou minha nota para baixo e eu acabei não conseguindo a vaga. E aí foi algo bem decepcionante para mim. E enfim, então foi dessa forma, né? Eu prestei uma segunda vez a FUVEST, que eu prestei para o Direito. E aí eu dei uma desencanada, né? E aí eu voltei a me inscrever na FUVEST no ano de 2023, que seria para 2024, né? Para ingressar em 2024. Mas essa altura já havia terminado essa minha relação com essa minha ex, havia conhecido a mãe do meu filho, ela já estava grávida. E aí eu fiz a inscrição em meio a esse contexto, né? Já de uma gravidez que estava no estágio mais inicial. E aí, por uma questão do destino, aí, uma ironia do destino, foi chegando a data da prova da FUVEST em novembro, meu filho estava para nascer, e aí eu já percebi que não teria como eu fazer essa prova, já não tinha tanto clima para estudar, eu já não estava me preparando, né? Os preparativos eram todos para a chegada do meu filho. E aí, até por uma ironia do destino, ele nasceu exatamente no dia que seria a prova da primeira fase da FUVEST, foi dia 19 de novembro de 2023. Então, obviamente que quando chegou um dia, 2 dias antes, 3 dias antes, eu já vi que eu não iria fazer a prova de qualquer forma, porque ele estava para nascer, e aí caso ele não nascesse eu tinha que estar ali de prontidão para auxiliar a mãe dele no parto e acompanhar todos os passos, né, para o nascimento dele, para que corresse tudo bem. E assim foi feito. Então eu paguei a inscrição aí na FUVEST 2023 e não fiz a prova. E aí segui minha vida, né, uma série de coisas aconteceram também. O relacionamento com a mãe do meu filho acabou não perdurando. Então quando ele já tinha 2 meses de vida, a gente terminou a relação. E aí no ano de 2024, novamente, eu me inscrevi ali na FUVEST. E dessa vez, enfim, uma série de coisas foram acontecendo, eu acabei procrastinando também a primeira fase e foi dessa forma que aconteceu. Então, passei na primeira fase da FUVEST, né, 2025, sem estudar praticamente nada, passei um pouco acima ali da nota de corte para os alunos de escola pública, que foi o meu caso, né, que eu fiz toda a minha vida escolar foi em escola pública, né, inclusive a primeira faculdade que eu fiz na FATEC, São Paulo, que é uma instituição do Centro Paula Souza, fiz um curso tecnológico lá. Então passei na primeira fase, consegui performar razoavelmente bem na segunda fase da FUVEST 2025 e por fim, em 23 de janeiro de 2025, né, pouco mais de um ano, né, 1 ano e 1 dia de quando eu estou gravando esse vídeo aqui, e aí eu tomei conhecimento, né, da lista de aprovados e com muita alegria eu pude ver que meu nome estava nessa lista. E aí então eu conquistei aí por fim a minha vaga na USP. Então eu entendo, assim, imagino, né, a alegria aí desses novos alunos aí, que são na sua imensa maioria jovens, né? No meu caso eu entrei mais velho na USP, né, uma segunda graduação, depois de muitos anos após estar formado da minha primeira graduação, e para mim já foi uma alegria muito grande. Então eu imagino para os novos alunos aí, novos ingressantes, que deva ser uma alegria imensa aí, tanto para eles jovens aí, quanto os familiares, né? Uma conquista muito importante de se ter, principalmente nessa idade em que a maioria está. Então talvez a primeira grande conquista da vida de cada um desses alunos aí, e eu fico bem feliz por isso. Então, queria encerrar o vídeo por aqui, né, com essa mensagem aí, para esses novos alunos, para a nova turma 199 aí do Direito USP na Sanfran, que seja muito bem-vinda, e tenho certeza que vocês não vão ver nada igual a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então eu vou ficando por aqui, vou deixar alguns links na descrição. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!